hoje, nessa oportunidade, eu vou tentar explicar para os irmãos os dois grupos heterodoxos que distorcem a doutrina da Trindade. Vou tentar dar algumas ferramentas para vocês responder a eles. E também, junto com tudo isso, eu vou tentar explicar, porque com certeza alguém aqui entre nós talvez ainda não entendeu o fundamental dessa doutrina. Outra coisa, é diferente uma doutrina complexa de uma doutrina que não está na Bíblia. Vou repetir. É diferente uma doutrina complexa de uma doutrina que não está na Bíblia. A doutrina da Trindade está na Bíblia, embora complexa. Você pode achá-la muito difícil até de entendê-la, mas ela está na Bíblia. Pastor, onde está a palavra Trindade na Bíblia? Irmão, nem a palavra Bíblia está na Bíblia. Nem a palavra onisciente, onipotente, onipresente estão na Bíblia. Por que algumas palavras não estão na Bíblia? Porque a Bíblia tem 3.000 anos. E a questão semântica, na questão linguística, vão se desenvolvendo com o tempo. Por exemplo, onipotente é aquele que tem o quê? Todo o poder. Logo, a Bíblia fala que Deus tem todo o poder e que só Deus tem todo o poder. Aí alguém sistematizou. Onipotente. Quando a doutrina da Trindade foi sistematizada por Tertuliano no século II, Tertuliano vai sistematizar essa doutrina, e ele falava triunidade, depois virou trindade. Essa doutrina já estava na Bíblia. Os apóstolos entendiam essa doutrina. Agora, a sistematização veio com o processo, tá? E aí nós temos ela na Bíblia. Não a palavra, muitas vezes, mas nós temos a doutrina. Isso é importante entendermos, tá bom? Primeira questão aí, primeiro movimento sectário, é o movimento sabelianista, ou sabelianismo, ou modalismo. É a doutrina que afirma que Deus se manifestou em 3 formas, modo ou máscara, durante a história. Essa heresia remonta ao ano de 215 depois de Cristo, e seu principal representante foi Sabélio. Qual é a ideia de Sabélio? Sabélio dizia o seguinte: olha, imagine você, em casa você é marido, na escola onde você dá aula você é professor, e quando você dirige o carro entre a escola e a sua casa você é motorista. Então, em um determinado momento você é marido, num determinado momento você é motorista, e num determinado momento você é professor. Então, na cabeça dos sabelianos, ou dos modalistas, você na verdade está usando uma máscara, dependendo do momento que você está vivendo. Quando a gente analisa a Bíblia, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é bem difícil argumentar isso. É bem difícil imaginar que o próprio Pai está na cruz. É o que nós chamamos de patricídio, a morte do Pai na cruz. É uma coisa bem louca de se imaginar. E outra coisa, Deus não usa máscara, né, irmão? Quem usa máscara é ator de teatro. Deus não é um teatrólogo. Deus não escreve peças em ninguém, ou prega peças em ninguém. Então nós precisamos entender isso. Mas essa é a ideia do sabelianismo. Modalismo, e aqui eu não usei a palavra, mas eu poderia ter usado, chamado também de unicismo. Essa palavra vocês já ouviram, né? Igrejas unicistas. Eles acreditam que é só Jesus. Que Jesus agiu como pai no Velho Testamento, agiu como filho no Novo Testamento e age como Espírito Santo hoje, mas tudo é Jesus. Isso são seitas unicistas. Bom, e aí tem a outra doutrina que também nós vamos abordar aqui, que é o arianismo. Doutrina que nega a eternidade de Jesus, sustentando que o Filho foi criado do nada e por isso não é coeterno com o Pai. É chamado assim por causa do nome do seu fundador, o presbítero Ário, que viveu no ano 250 ao ano 336. Aqui nós temos uma doutrina que hoje, modernamente, tem um nome, já vou falar dela, né, das testemunhas de Jeová. Mas a ideia de Ário era que num determinado momento da história, o Pai criou o Filho. E através do Filho, como se ele fosse um cinzel, o Pai foi criando as demais coisas, como um artista.
Logo, esse Cristo não é eterno, mas ele aparece num determinado momento na história. É engraçado que Ario, como as próprias testemunhas de Jeová, eles criaram, inventaram, sistematizaram essa heresia para justamente negar a doutrina da Trindade, porque eles entendem que é 3 deuses. E já nós vamos explicar isso. 3 cabeças. Como é que chama aquele, o Ceres? Aquele cão com 3 Cérbero. Você é bom de Harry Potter, estou vendo, né? Então, o Cérbero lá da mitologia é aquele cão com 3 cabeças. Então, o Deus dos cristãos não passa de um cão com 3 cabeças. Mas olha que engraçado. Ao colocar Jesus como um Deus menor, quem está pregando paganismo são justamente os arianistas ou os arianos. Prestem atenção. A doutrina que tem um Deus maior e um Deus inferior, na cosmovisão greco-romana, chama enoteísmo. Se você estudar a teologia greco-romana, você vai ver lá que tem os Zeus. O Zeus é o Deus maior, e os outros deuses são os deuses menores. Isso chama enoteísmo. Tem um Deus superpoderoso e tem deuses poderosos. É exatamente isso que acaba ensinando o arianismo e também hoje, modernamente falando, as testemunhas de Jeová. Algumas seitas modalistas que nós encontramos hoje em dia, Apostólica da Fé, Pentecostal Unida, Pentecostal Fé Apostólica, Pentecostal Unida do Brasil, Tabernáculo da Fé, essas 2 de baixo são as mais famosas, e Igreja Voz da Verdade. Essa Igreja Voz da Verdade é a mesma do conjunto Voz da Verdade. Sabe aquela que tem as músicas que muito crente gosta, né? Quando ouve a hora do Salvador, quase derrete de emoção, né? Quando a vida se torna difícil, quando você... É bonita as músicas, mas essa igreja nega a doutrina da Trindade. E eles dizem mais. Quase todos eles insinuam que a ideia de se crer numa trindade é pagã, que é uma coisa maligna, e eles pisam na doutrina da trindade. O Carlos Moisés fez um hino que diz assim: no caminho do Gólgota, lá foi Deus, sofrer por mim, morrer por mim. Alguém conhece essa música, esse hino? Tem alguém que conhece? Pois é, a ideia dessa música é insinuar que o próprio Pai foi morrer na cruz do Calvário. O próprio Pai. É engraçado porque no Evangelho de João, Jesus fala assim, citando a lei de Moisés, que quando 2 ou mais testemunhas testificam, aquilo é verdade. E ele fala, eu testifico de mim mesmo, e o meu Pai que está no céu também testifica de mim. O próprio Senhor Jesus se coloca como uma pessoa e coloca o Pai como uma outra pessoa, testificando da obra da salvação. Logo, toda essa estrutura que o conjunto Voz da Verdade cria não é, digamos assim, bíblica ou cristã. É algo totalmente contrário às Escrituras Sagradas. Tem um debate lá no canal do CACP Vídeos, depois o Rafael pode passar o link para vocês. É um debate que teve com o pastor lá da Musical FM, foi o Carlos Moisés e o pastor César Cavalcante. E olha, irmãos, eu nunca vi um homem levar um chocolate de Bíblia, como aconteceu ali com o pastor Carlos Moisés, do Voz da Verdade, diante do pastor César Cavalcante. Pergunta simples, e o indivíduo se embaraçou profundamente, porque ele não tem substância argumentativa e teológica para tentar defender essa doutrina. Bem, na questão das seitas arianas, e aqui eu quero focar na que tem mais poder de fogo aqui no Brasil, são as Testemunhas de Jeová, fundada em 1872 por um homem chamado Charles Taze Russell. A partir de 1936, esses estudantes internacionais da Bíblia começaram a serem chamados de Testemunhas de Jeová, já no governo do segundo presidente, o Rutherford. E esses indivíduos têm
uma brochura chamada-se justamente Deve-se Crer na Trindade. E nessa brochura há muitos equívocos, muitas mentiras, muitas deturpações teológicas para tentar desqualificar a doutrina da Trindade e os cristãos que acreditam nela. Eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos. Tem várias coisas nas doutrinas que a gente pode colocar como doutrinas adjacentes ou doutrinas paralelas. Por exemplo, escatologia, tem várias visões escatológicas. Isso não interfere na doutrina da salvação, isso não interfere na nossa comunhão. Não tem problema se você imagina que vai passar pela grande tribulação, ou se você acredita como eu que não vai passar, que Jesus vai te arrebatar antes. Eu até brinco com os meus amigos que são pós-tribulacionistas, que eu vou orar para Jesus deixar eles aqui felizes na terra, enquanto a igreja é arrebatada. Eu brinco com eles, não tem problema. Mas isso não é uma doutrina essencial na fé. É uma doutrina paralela, é uma doutrina periférica, mas quando nós tratamos de trindade, aí é uma doutrina fundamental. Nós precisamos nunca negociar esse ponto de teologia doutrinária. Amém, amados? No sabelianismo, nós temos alguns problemas. O pai ou o filho morreu na cruz. Obviamente que no sabelianismo, nós temos a ideia que o pai morreu na cruz. A grande questão é a quem a redenção foi paga. Quando nós lemos 1 Coríntios 1:30, 1 Coríntios 6:20, 1 Coríntios 7:23, Hebreus 9:12, nós entendemos claramente que o Filho pagou, morreu pelos nossos pecados e pagou a obra redentiva ao Pai. Isso é muito importante entendermos. A obra da cruz foi o Filho pagando ao Pai. Outra heresia, que até teve um filme aí das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, quando o Edmundo lá, o menino no filme, comete um pecado contra a bruxa, e o leão paga o pecado para a bruxa, aquilo é um erro também. Porque Jesus não morreu na cruz para pagar a nossa dívida ao diabo. Ele morreu na cruz para pagar ao Pai, a Deus Pai, a nossa dívida. Então a Bíblia é muito específica em dizer que o Filho morreu por nós, pagou a nossa dívida ao Pai. Tá certo? Nós precisamos entender isso. Isso é uma doutrina essencial, irmãos. Não dá para flexibilizar isso. Não dá para flexibilizar isso. A Bíblia é específica. A palavra redenção, aqui só um adeno, a palavra redenção vem de redimir. Redimir significa comprar em um mercado de escravo para pôr em liberdade. É a ideia dos abolicionistas. Eles pegam o dinheiro, pagam ao dono ali que está segurando aquele escravo, a dívida daquele escravo, e o escravo fica livre. Então há duas pessoas no processo. Há aquele que paga a dívida e há aquele que a dívida deve ser paga. Então, um dia, nós, em Adão, pecamos contra Deus. E é a Deus que o nosso pecado deve ser pago. E quem fez isso por nós? O Filho. E aí tem um outro problema, né? Já eu vou chegar na testemunha de Jeová. Ao mesmo tempo que é o Filho que tem que fazer isso, a Bíblia diz que só Deus pode pagar pelos nossos pecados. Aí a relevância de entendermos que Jesus também é Deus. Já nós vamos chegar lá, tá bom? Olha que interessante. Por que Deus usaria máscaras? Qual é a ideia de fazer com que Deus use máscaras? E aí, irmãos, nós temos um problema sério nessa ideia de máscara. E quando eu converso com os irmãos aqui, de maneira geral, a maioria dos crentes acham que Jeová, ou Yahvé, ou tetragrama, YHVH, é o Pai. Irmãos, o Pai não é Yahvé. Yahvé é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Yahvé se refere tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. Já eu vou... Esse PowerPoint está disponível para todos, né? Tem uma tabelinha que eu vou mostrar para você já, que você vai entender muito bem isso. Então, quando Deus se revela
Lá em Gênesis capítulo 1, no Bereshit, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali no hebraico é Elohim, mas o singular é Elohá. Por que ali está Elohim? Porque ali não é deuses, ali é a Trindade. Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conforme você vai lendo o livro de Gênesis, você começa a perceber que Deus fala no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem, desçamos e confundamos a língua dos homens que estão construindo lá a Torre de Babel. Então observem que Deus sempre vai falar no plural. Então essa ideia que Deus usa máscara, não, Deus não usa máscara. O nosso colega que me antecedeu, o Rafael, citou 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus, o Pai, e os homens. Jesus Cristo, homem. Ora, se o Pai também é o Filho, quem que é o mediador? Quem que é o mediador? Se o Pai é o Filho é o Pai, há mediador? Existe mediador? Zero de mediador. Então é mais uma complicação. Outra coisa importante aqui, em João 17:3, há uma oração, há uma intercessão. O Filho intercede ao Pai. E aqui em João 17:3, deixa-se claro que o único Deus verdadeiro é que conheça o Deus Pai que enviou o Deus Filho. Se você não reconhece o Deus Pai que enviou o Deus Filho, você não conhece o Deus verdadeiro. Logo, os unicistas que negam a doutrina da Trindade, pregam um Deus verdadeiro ou um Deus falso? Um Deus falso. E aí serve para a testemunha de Jeová também. Porque quando você chega na testemunha de Jeová, você pergunta assim para ele: ô amigo, quantos deuses verdadeiros existem? O que ele vai responder? Um só. Aí você abre a Bíblia dele em João 1:1, que fala que Jesus é um Deus. Eles acreditam que Jesus é um Deus de categoria inferior. Aí você pergunta, e Jesus é um Deus falso ou verdadeiro? Aí que o caldo entorna. Porque vejam, João 17:3 fala que só há, que o Deus verdadeiro é acreditar que o Deus Pai enviou o Deus Filho. Então, Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro. Esse entendimento da palavra é o Deus verdadeiro. Que o Deus Pai mandou o Deus Filho. Agora, se você nega o Filho como Deus, você também está negando o Pai. Então, aqui, tanto os sabelianos, que negam as pessoas na divindade da Trindade, quanto as testemunhas de Jeová, que colocam Jesus como um Deus inferior, estão negando o Deus verdadeiro. Olha que interessante. Se o Filho é o Pai, então ele orou a si mesmo. João 17:1, ele começa orando ao Pai. Uma vez eu entrevistei o Henrique Cristo, e eu perguntei para ele: Henrique Cristo, sabe aquele personagem que aparece aí de vez em quando na televisão? Eu perguntei: Henrique Cristo, quando você descobriu que era o Cristo? Ele falou assim: quando eu estava orando. E eu disse: Pai. Aí eu falei: e aí? Eu ouvi dentro de mim: Pai. Aí eu falei: Filho. E eu ouvi dentro de mim: Filho. Ele conta isso, tem um vídeo gravado. Aí ele fala assim: quando eu orava e falava com Deus, percebi que estava falando comigo mesmo. Logo eu entendi que eu sou Deus. Olha que entendimento que teve o Henrique Cristo. Né? De certa maneira, o Henrique Cristo é sabeliano. Ele crê que o Filho é um com o Pai no sentido de ser a mesma pessoa. Mas isso chega a ser risível. Por que é risível? Porque é absurdo. É patético esse tipo de coisa. Mas é justamente isso que ensina a doutrina sabeliana. Olha outra questão problemática. Quando Jesus está se batizando, lá em Mateus capítulo 3, do verso 16 e 17, Jesus está dentro da água. Ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Então ali quem que a gente vê? A gente vê o Pai falando do céu, a gente vê o Filho dentro da água e a gente vê o Espírito Santo vindo sobre o Filho. Quem que está ali?
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali está a divindade cristã que nós acreditamos. Agora, veja, se o sabelianismo está certo, quem é? No caso aí, Jesus seria, só tem uma pessoa. Então, nessa história aqui de Mateus capítulo 3, ali Jesus está sendo ventríloco. Já viram o ventríloco? Aquele cara do bonequinho, que ele faz duas vozes, a voz do bonequinho e a voz dele mesmo, conversando com o bonequinho. Então, Jesus ali estaria fazendo um show teatral. Ele falando do céu, fingindo que era o Pai, e ao mesmo tempo ele dentro da água, ele mesmo jogando ali uma pomba espiritual, fazendo que é uma outra pessoa, ou um poder. Tudo fora dos parâmetros neotestamentários, totalmente fora do contexto bíblico. O nosso Deus não é ventríloco. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como tirar dos fatos. Outra coisa, se o Pai é o Filho, então imagine você o trono celestial ficando vazio por um período de tempo. Olha que absurdo. Outra questão, se o Pai é o Filho, quem Estevão viu assentado no céu ao lado de Deus? Lá em Atos 7,56, Estevão, antes de ser apedrejado, tem uma visão. O que ele vê lá? A glória do Pai, ou o próprio Pai, e Jesus ao seu lado. Estevão vê duas pessoas no céu. E alguém pergunta, pastor, e cadê a terceira pessoa? Estevão estava cheio do quê? Estevão estava cheio do quê? De novo a doutrina da Trindade aqui em Atos 7,56. O Espírito Santo enchendo Estevão, ele estava brilhando com a glória do Espírito Santo, olhando para o céu, vendo ali o Pai e o Filho. Olha como a Trindade, irmãos, a Trindade está em toda a Bíblia. A Trindade está de Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim. É Trindade em todo lugar. É impressionante como a Trindade, ela é, sabe, quase que uma digital de Deus ali, uma revelação de Deus na Bíblia muito claramente. Inclusive, os judeus, quando vão ver Deus no Velho Testamento, eles têm muita dificuldade, porque Deus fala no plural. Por fim, o Pai e o Filho são duas testemunhas. Logo, há duas pessoas na divindade. Aquela hora que eu tinha falado lá do Carlos Moisés, que o pastor César fez a pergunta, é João capítulo 8, 17 e 18. Quando Jesus usa a lei de Moisés sobre duas testemunhas ou mais, testificando sobre uma pessoa, sobre uma verdade. E aqui Jesus fala, eu testifico de mim mesmo e o meu Pai que está no céu também testifica. Logo, eram duas pessoas distintas. Tá ok? Aqui vem algumas implicações sobre a questão ariana. Ariana tem a ver com testemunha de Jeová. Sabélio tem a ver com a seita, por exemplo, Voz da Verdade. Primeira questão, sendo Jesus apenas um Deus, nós teríamos envolvidos na salvação dois deuses. Um maior que enviou um menor para efetuar a obra de redenção, ou seja, teríamos uma soteriologia politeísta. Esses tempos atrás, um testemunho de Jeová bateu na minha porta. E eu estou com uma saudade deles, a pandemia está tirando o meu divertimento. Porque tem gente que gosta de pescar, né? Eu, para distrair, gosto de conversar com testemunha de Jeová. É a minha alegria. A minha mulher fala, meu Deus do céu, como esse homem perde tempo com isso, né? O pessoal até marca a minha casa, mas quando eles estão na minha rua, se eles não vêm a mim, eu vou a eles. Ai que delícia, testemunho de Jeová. Todo mundo foge, tranca a casa, solta o cachorro, eu já fico ansioso esperando a minha vez. Mas eles pulam a minha casa. Um dia eles não tinham marcado a minha casa ainda, bateram lá em casa, o rapazinho novinho, sabe? Aqueles rapazes 17, 18 anos, magrinho, gravatinha, um cara bem arrumadinho. Bom dia, cidadão. E eu, bom dia, meu amigo. Viemos falar do reino de Jeová. Falei, rapaz, você veio na casa certa. Ele falou, que bom, cidadão, vejo que você está perto da verdade, então. Aí eu falei, porque você crê no Jeová, não crê? Eu creio. O Deus Pai, que mandou Jesus o Filho, isso, Jesus o Filho, para morrer por mim, pecador, isso, para morrer por você, cidadão, fazer a obra do resgate. Falei, muito bem, e aí esse Jesus também é um Deus menor? Não é igual ao Pai, é um Deus menor. Falei, então me
deixa eu ver se eu entendi. Você acredita em dois deuses? E se você acredita em dois deuses, isso não é politeísmo? Acreditar em mais de um Deus? Aí ele fez assim, cidadão, não tinha pensado nisso. Aí o outro, o que estava discipulando ele, chegou correndo. Qual que é a dúvida aqui? Eu falei, a dúvida é simples. Jesus é um Deus menor que o Pai? Claro que é. Mas é um Deus. É um Deus, de linha inferior, mas é. Eu falei, pois é. Então se Jesus é um Deus menor, que sofreu na cruz, ou na estaca por mim, e foi enviado pelo Deus maior, logo, nesse processo de resgate, porque eles não falam salvação, falam resgate. Nesse processo de resgate, tem duas pessoas. Se tem duas pessoas que são divinas, logo isso é politeísmo, logo isso é paganismo. E aí eles se embananaram tudo. Aí eu entrei com a Trindade, pude pregar a doutrina da Trindade para eles. Mas veja que é uma chave. Eles não negam a divindade de Jesus, mas dizem que ele é um ser de divindade inferior. Isso é uma chave para você entrar com a doutrina da Trindade. Outra coisa, Provérbios 8:22, eles falam que Jesus é a sabedoria, porque a sabedoria foi criada. Agora vejam, irmãos, Provérbios é um livro, como é que chama esse livro? Poético, livro poético. Provérbios, Eclesiastes, né? São salmos, são livros poéticos. Agora, irmãos, se a sabedoria foi criada, e isso não é uma poesia, para dizer da importância da sabedoria, quer dizer que o próprio Deus Pai ficou sem sabedoria em algum momento? Imagine você, o Deus Pai, vamos entrar no raciocínio deles, criou a sabedoria, e Jesus é a sabedoria. Então quer dizer que o Deus Pai não tinha sabedoria? Faz sentido isso? Então, obviamente que Provérbios 8:22 está fazendo uma parábola da sabedoria, valorizando a sabedoria, e não dizendo que o Senhor Jesus foi criado. Outra questão interessante, se Jesus não é Deus, como pode receber adoração e perdoar pecados? E aqui, Hebreus 1:6, na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, está igual a nossa aí. Que Jesus, quando ele foi ressuscitado, todos os anjos de Deus o adoraram. Todos os anjos de Deus o adoraram. Então, tanto na Bíblia das Testemunhas de Jeová, quanto na nossa Bíblia, é dito que Jesus foi adorado. E se Jesus estaria roubando a adoração do Pai, adorá-lo seria uma idolatria. E aqui vou contar uma coisa sobre o Charles Taze Russell. Ele morreu adorando Jesus. Ele acreditava que podia adorar Jesus. Depois as Testemunhas de Jeová mudaram isso. Mas na Bíblia nós vamos ver Jesus em vários momentos sendo adorado. Segunda questão aqui, Jesus foi glorificado pelo Pai, mas o próprio Deus havia dito que não dividiria a sua glória. Então, em João 17:5, Jesus fala para que ele seja glorificado com aquela glória que ele tinha antes de vir a este mundo. Mas lá em Isaías 42:8, deixa claro que Deus não divide a sua glória. Pensa comigo. Deus, e aqui em Isaías, é o próprio Yahvé falando que ele não divide a sua glória. Porque ali está falando a divindade. Entenda isso, olhem para mim aqui, só um segundo. A divindade é o nosso Deus. Dentro dessa divindade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas. Imagine o triângulo equilátero, o triângulo com 3 lados iguais. Um lado é o Pai, outro lado é o Filho e a base é o Espírito Santo. O triângulo inteiro é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas quando eu coloco que só um dos lados é o triângulo, eu estou dizendo a verdade? Não, porque o triângulo equilátero, para ele ser um triângulo equilátero, tem que ter 3 lados. Logo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas quando eu digo que só o Pai é Deus, ou só o Pai é a divindade, eu estou dizendo uma verdade ou uma mentira? Eu estou dizendo uma mentira. A divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha, o próprio Deus está dizendo, eu não divido a minha glória. Então Jesus não poderia ser um outro Deus fora da divindade. O Espírito Santo não poderia estar fora
da divindade. Aliás, Jesus não poderia estar fora da divindade, porque senão o Pai não poderia glorificá-lo com a glória que ele tinha antes. Só pôde fazer isso porque o Senhor Jesus sempre esteve na divindade. Toda vez que você conversar com uma testemunha de Jeová, você sempre vai abrir a Bíblia em João 1:1. Na Bíblia deles. Sempre. Porque lá está escrito, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era, aí na tradução deles está escrito, um Deus. Aí a grande pergunta é, você acredita em mais de uma divindade? Então que tipo de fé é a sua? É uma fé monoteísta ou é uma fé politeísta? Porque se tem mais de uma divindade, não é correto, é idolatria. Olha aí que legal esse quadrinho. Eu fiz esse quadrinho usando a tradução do Novo Mundo. Tem online essa Bíblia, mas se alguém tiver aí pode fazer a pesquisa. Aí, olha aí, Yahvé, ou Jeová. Tá vendo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então veja, o Deus Pai é onipresente, o Deus Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. O Deus Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Então veja que os atributos, todos eles, se aplicam à divindade. Logo, dentro da nossa divindade, da divindade que nós acreditamos, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, eu quero mostrar uma coisa para você. Gênesis 2, 23 e 24. Uma só carne, ou uma carne, uma unidade composta. O homem e a mulher, quando se juntam, quando se casam, se tornam uma unidade composta. Agora, Deuteronômio 6,4, por favor. Akshad, de novo no hebraico. Essa palavra único, um só, é a mesma palavra quando Deus faz Adão e Eva e os une. Aquela unidade de Adão e Eva, aquela união, é Akshad, é uma unidade composta. Deus olha para o homem e a mulher que estão juntos, casados, ligados pelo matrimônio, e ele vê quantas pessoas? Uma pessoa. Mas dentro dessa unidade composta, nós temos o homem e a mulher, ou o marido e a esposa. Agora, na questão da divindade, a mesma coisa. Esse aí é a declaração de fé judaica. E nessa declaração de fé judaica, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É a mesma palavra para mostrar uma unidade composta. Estão entendendo? Então a revelação da Trindade, ela se encontra em toda a Bíblia. Continua mais um pouquinho para frente aí. Abre sua Bíblia em Mateus 28. Eu quero ler alguns textos, porque a gente vai passando sem ler pouco texto, lendo poucos textos. Mateus 28, versículo 19. Olha a Trindade aí, que mesmo as testemunhas de Jeová, negando a doutrina da Trindade, na hora do batismo, eles batizam como nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, como ensinou o meu amigo, o professor Ferreirinha, que é professor de língua grega, a ideia do texto não é essa que nós colocamos em língua portuguesa, mas é mais abrangente no grego. Fica assim, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. No texto grego, essa palavra aqui de Mateus 28, 19, deixa claro que o batismo é feito em nome de 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está em toda a Bíblia, Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Olha aí que maravilha. Nós temos aí, ó, do versículo 7 para cima, nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Paulo deixa claro, um só Espírito, um só Senhor, que é o Filho, e um só Deus e Pai. Olha a doutrina da Trindade em todas as partes da Bíblia. 2 Coríntios 13, 13, ou 2 Coríntios 13, 14, dependendo da tradução. A bênção, a doxologia final da igreja. Todo pastor faz essa bênção apostólica. Vocês ouvem isso tudo no final do culto aqui? Vocês fazem também? O pastor faz isso?
O amor de Deus, a graça, eu pus até na ordem lá na minha igreja, eu tive a petulância de pôr na ordem, né? O amor de Deus, a graça e depois a consolação do Espírito Santo. O senhor fez isso também? Nós colocamos lá também. Então, entendam, o que você está sendo abençoado todo final de culto, você é abençoado, chama doxologia, é a bênção apostólica final, é a bênção de fim de culto. Essa bênção do fim do culto está em nome de quem? Em nome da Trindade. Olha um único versículo resumindo a Trindade. João 14:16. Eu estou acabando. Irmãos, esse versículo, João 14:16, elimina qualquer argumento, seja ele sabeliano, seja ele ariano. Presta atenção nisso. Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai. Ele é uma pessoa, está rogando uma segunda pessoa, no caso aqui que é o Pai. Nós estamos identificando as pessoas do texto. E o Pai mandaria quem? O outro Consolador, uma terceira pessoa. Ou seja, aqui em João 14:16, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos a doutrina da Trindade em toda a Bíblia, irmãos. É que não dá tempo agora. Mas, quando você analisa de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a doutrina da Trindade. Você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai encontrar o Elohim se revelando como Pai, Filho e Espírito Santo e projetando e aplicando a doutrina da salvação. Então as testemunhas de Jeová estão erradas, porque elas sim são politeístas, são pagãs, porque acreditam em mais de um Deus na divindade. Os sabelianos estão errados, porque negam as pessoas da divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, transformando a cruz no patricídio, e não na morte do Filho, matando o Pai na cruz. Então nós temos a única opção de concordância com as Escrituras Sagradas, é a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, pela sua graça, irmãos, através do Espírito Santo, nos fez entender a sua divindade, nos fez entender o projeto de salvação, nos fez entender a sua palavra. Nós entendemos pela graça de Deus. Irmãos, eu nunca tive problema em entender a Trindade. Desde o dia que eu me converti, eu olhei para a Bíblia e eu vi que Deus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa divindade, sendo que dentro dessa divindade havia três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso para mim foi tão verdade, que eu às vezes fico tentando entender como é que o indivíduo não consegue compreender uma coisa que para mim é tão clara, tão límpida. Amém?